Nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer esse acessório de porta com o bem-vindos de sintético com crochê. Eu usei aqui fio náutico, mas você pode usar outros fios também, como o fio de malha. Também decorei ele com um laço, para deixar ele ainda mais delicado e bonito. E é muito fácil de fazer. Então, vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. A gente vai precisar desse tipo de base de sintético aqui. Ela é super bem feitinha, ó, tem esses acabamentos. Aqui por trás é como uma camurça. Então, ela vem aqui decorada, né, com esse dizer de bem-vindos pra gente colocar na porta de casa. E tem a furação aqui pra crochê. E eu também tenho a sobra desse fio aqui, que é um fio náutico premium da malha fio de 5 milímetros de espessura. E a cor desse fio aqui é o verde musgo. Ele é um fio muito bom de trabalhar e é lá da MM Criações. Vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo. Inclusive, todos os materiais, né, dessa aula são lá da MM Criações. Eu vou começar esquentando aqui a pontinha do fio e eu vou usar uma agulha de 3,5 milímetros. E eu vou usar essa agulha aqui porque eu preciso que ela passe bem facilmente aqui na furação, tá? Então, eu vou inserir minha agulha e vou trazer o fio aqui, deixando um espaço, trazer ele aqui de trás pra frente. Venho aqui no próximo espacinho, no próximo furo, trago o fio novamente por aqui e faço um baixíssimo. Venho pro próximo, trago, faço baixíssimo. E eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada furo desta base. E vai ficando assim. Depois de ter dado toda a volta, eu vou fazer aqui mais um ponto baixíssimo, vou simular um ponto baixíssimo entre esse primeiro que eu fiz e o último, porque ficou um espaço aqui. Então, eu vou aqui inserir minha agulha nesse último ponto baixíssimo e levar ela lá para trás. E aqui, eu vou buscar esse fio menor, que eu deixei aqui esperando, que é lá do comecinho do novelo. E vou trazer aqui pra frente, passando por esse último ponto baixíssimo. Puxo ele todo aqui. E ele tá vindo pelo mesmo lugar dessa laçada. E agora, eu vou inserir minha agulha aqui por baixo das duas alças do primeiro ponto baixíssimo e vou levar esse fio pra lá. Desse jeitinho, sem apertar os pontos, tá? E agora, eu venho novamente aqui, ó, de trás pra frente, nesse último ponto baixíssimo, no mesmo lugar aqui da laçada, e vou levar este fio lá pra trás. Levo aqui com jeitinho o ponto, ou o fio, e aqui, ó, a gente simulou também um ponto baixíssimo. Feito isso, agora a gente vai começar a colocar pontos baixos aqui. Então, eu vou colocar esse fio aqui, embutindo aqui já para arrematar ele. Vou começar com uma corrente que vale como um ponto baixo. E aqui, agora, no próximo ponto, insiro a agulha, trago, dou altura ao ponto, laço e tiro, fazendo um ponto baixo. E repare como eu já vou escondendo esse fiozinho. Venho pro próximo ponto baixíssimo aqui, levando o fio lá pra trás, pelo buraquinho do sintético, faço mais um ponto baixo. E assim, eu vou por toda a volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu dei toda a volta aqui, e eu fiz só um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Para cada ponto baixíssimo, para cada furação. Eu não precisei fazer aumentos com este fio aqui. Se você estiver usando um fio mais fino, talvez você tenha que colocar aumentos aqui nas laterais, né? Nas curvas aqui. Então, se o ponto estiver inclinadinho, você coloca mais um, tá bom? Geralmente aqui nas laterais que acontece isso, mas com esse fio aqui de 5 milímetros, não precisou de aumento nas laterais. Então, eu fiz um para cada ponto de base. Então, agora, a gente vai pro fechamento de carreira. A gente vem aqui, ó, de trás pra frente com a agulha no primeiro ponto baixo que a gente fez. E levamos essa alça pra trás.
E agora, a gente vai inserir a agulha no centro desse primeiro ponto, ó. Esse é o primeiro, esse é o último. Então, a gente vai inserir aqui, ó, no centro dele. E aqui atrás também tem que sair no centro, ó. Agora, a gente regula esse fio aqui, deixa pequenininha essa alcinha. Traz o fio do novelo aqui pra frente. Resgata essa alcinha que eu deixei esperando. Deixo essas duas alças na mesma altura aqui. Laço e tiro as duas. Então, eu fiz o fechamento de carreira e o primeiro ponto dessa segunda carreira. E essa carreira aqui eu vou fazer de pontos baixos e centrados. Então, eu sempre insiro a agulha no centro do ponto e vejo que saia no centro aqui atrás também, tá? Isso é bem importante pro ponto ficar bem perfeito. Então, eu vou fazendo pontos baixos e centrados. Mas aqui nessa carreira de pontos baixos e centrados, eu vou colocar alguns aumentos. Então, eu venho fazendo aqui os pontos baixos. Fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, nesse oitavo, eu vou fazer um ponto de aumento. Eu vou fazer aqui um aumento, porque a gente tá na curva. Agora, eu vou fazer alguns sem aumento. Vou fazer 3 pontos sem aumento. 1, 2, 3 pontos sem aumento. E aqui, nesse próximo ponto, vou fazer um ponto de aumento. Fiz um e mais um ponto baixo e centrado no mesmo lugar. Então, ficou assim. Então, eu fiz aqui 7 pontos, chegou aqui, ó, no comecinho da curva, eu fiz um ponto de aumento, que foram 2 pontos no mesmo ponto de base. Depois, eu fiz 3 sozinhos e mais 2 pontos juntos aqui, nesse outro ponto de base. Agora, eu vou começar a fazer só um ponto para cada ponto de base. Um ponto baixo, centrado, para cada ponto de base. Então, eu segui fazendo só um ponto baixo para cada ponto de base, um baixo centrado, né? Cheguei aqui no começo da curva aqui, eu vou fazer 2 no mesmo lugar, assim como eu fiz do outro lado. Depois, eu vou fazer 3 sozinhos, pontos baixos centrados. E depois desses 3 pontos baixos centrados de espaço, eu vou fazer um aumento, que são 2 no mesmo lugar. Sempre ajeitando os pontinhos. E agora, eu vou até o primeiro ponto aqui, fazendo só um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Concluí toda a volta e veja como ficou bem perfeitinho os pontos, deu super certo. Agora, eu vou fazer aqui uma das carreiras de acabamento, são 2, tá? Então, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto dessa carreira, de trás pra frente com a agulha, levo essa alcinha pra trás, insiro a agulha aqui debaixo das 2 alcinhas e resgato essa alça, que eu levei lá pra trás. Regulo aqui o fio e trago o fio do novelo aqui pra frente. Agora, aqui, eu vou inserir a agulha no pontinho do lado, por baixo das 2 alcinhas de frente pra trás, trago aqui o fio e tiro. Aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui em cima, faço uma corrente. Agora, eu venho aqui no pontinho de base do lado, inserindo a agulha de frente pra trás, trago o fio e faço baixíssimo. Venho aqui por cima, faço corrente. Venho aqui no próximo ponto, baixíssimo, corrente. Próximo ponto, baixíssimo, corrente, baixíssimo, corrente. E eu mudei a agulha agora para fazer essas carreiras de acabamento, que foi umas 5 milímetros que eu tô usando, tá? Desculpa eu não ter avisado antes. Então, venho aqui e vou dar toda a volta fazendo esse padrão aqui de acabamento, com pontos baixíssimos e correntes, bem simplesinho. E olha que efeito bonito que ele dá aqui no acabamento da peça.
Então, eu dei toda a volta e olha que lindo esse ponto de acabamento. Ele é muito simples e fica muito bonitinho, né? Agora, aqui, ó, eu fiz um ponto baixíssimo. Aqui é o primeiro ponto baixíssimo. Então, é o último ponto baixíssimo, o primeiro ponto baixíssimo e uma corrente entre eles, tá? Então, eu fiz aquela correntinha. Agora, eu vou pegar esse fio aqui e vou dar 5 voltas com ele aqui em torno da minha peça. Então, aqui eu dei 5 voltas com o fio e vou cortar aqui ele. Vou esquentar um pouquinho para não ficar desfiando. Tirar todos esses fios aqui. E agora, eu vou fazer um fechamento dessa carreira que eu fiz aqui. Então, eu vou puxar todo esse fio aqui por essa última laçadinha. Feito isso, agora eu venho aqui com a minha agulha no primeiro ponto baixíssimo, vou inserir dessa forma a agulha e vou levar esse fio aqui pra cima, todo ele novamente. E agora eu vou trazer de volta ele de onde ele saiu, então é por essa última correntinha que eu fiz. E levo novamente todo o fio. Desse jeito, eu já fiz o fechamento de carreira. Agora, eu venho aqui no ponto de baixo, entre um ponto baixo centrado e outro, vou inserir a agulha e vou trazer esse fio aqui. Tá? Agora, eu venho aqui entre o próximo ponto baixo centrado e outro, insiro a agulha, trago o fio, faço baixíssimo. Venho aqui entre um ponto centrado e outro, insiro, trago, tiro, baixíssimo. Venho no próximo, baixíssimo. E agora, eu vou dar toda a volta fazendo pontos baixíssimos. Então, eu dei toda a volta, ó, fazendo esses pontos baixíssimos. E agora, eu vou simular o último ponto aqui, entre o primeiro e o último. Então, eu tiro todo o fiozinho que sobrou aqui. Venho aqui com a minha agulha nesse primeiro ponto baixíssimo que eu fiz e levo esse fio pra cima. E agora, eu vou voltar da onde ele veio. Então, eu venho aqui de trás agora, inserindo a agulha aqui nesse último ponto baixíssimo e levo esse fio lá pra trás. Ajeito ele aqui pra ele ficar bem bonitinho. E pronto. E agora, aqui por trás, eu vou inserir minha agulha aqui em alguns pontinhos desse. E eu vou esconder esse fio aqui que sobrou por alguns pontos. Cortar. O excesso e esquentar aqui para arrematar ele. Então, agora feita toda a trama aqui no sintético, eu vou pegar uma fita, eu escolhi essa fita aqui que é de juta, para fazer um laço ali para decorar e deixar ainda mais bonito esse objeto. E esse laço eu vou fazer da seguinte forma, eu vou dobrar aqui assim, e assim. Agora, eu venho aqui e vou fazer um laço duplo, então, eu vou deixar um pouquinho maior para esse lado. E um pouquinho maior pro lado de cá também. Desse jeitinho aqui. Agora, eu vou cortar o excesso desse laço. E eu vou vir com a cola, essa cola aqui, ó. Essa cola é da Círculo Adesivo Instantâneo. E eu vou colar em cada partezinha dessa. Em cada vão que ficou aqui. Vou passar um pinguinho de cola. Você pode fazer isso também com a cola de cola quente, tá? Então, eu venho aqui e vou passando uns pinguinhos de cola aqui, para eles irem aderindo um ao outro aqui. Depois de bem aderida aqui essa parte, eu vou dobrar aqui mais um pedacinho
e vou fazer o meio aqui, dando um detalhe. Então, eu venho aqui, vou pôr mais a pontinha pra não ter que cortar dos dois lados. Então, eu vou passar a cola aqui também. E do lado de cá. Gente, tocou o alarme bem na hora aqui, mas eu só cortei, tá? O pedacinho e tá pronto o nosso laço. E agora é só dar aquela estufadinha aqui, e olha que bonito que fica esse laço, gente. Super simples, né, de fazer e fica bem bonito. E agora eu localizo aqui bem o centro, bem o meio aqui. E novamente com a colinha, pode ser cola quente também, a gente cola o laço. Você pressiona aqui um pouquinho, ajeita e tá pronto. E olha a lindeza que ficou esse acessório, né, pra gente vestir nossa casa, né, pra decorar nossa casa, já começando pela porta. Então, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de me deixar o seu like e um comentário também me contando o que você achou. E até a próxima aula. Beijo!